E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Lei Orgânica de Belo Horizonte, estamos vendo artigo por artigo e você vai percebendo dentro dos artigos tem muitos incisos. Hoje mesmo veremos os artigos 12, 13 e 14 e vocês verão a quantidade de incisos que tem esta lei. Então, artigo 12, compete ao município entre outras atribuições. Então, competência municipal. Inciso 1º, manter relações com a União, os estados federados, o Distrito Federal e os demais municípios. Então, manter relações com os outros entes federados. 2. Organizar, regulamentar e executar seus serviços administrativos. Claro, é quem vai comandar todo o serviço administrativo dentro da cidade, a competência é do município. 3. Firmar acordos, convênio, ajuste e instrumento congênere. Então, firmar acordo, convênio, ajuste e instrumento congênere, ou seja, do mesmo gênero, de acordo, convênio, tudo isso também do município. 4. Difundir a Seguridade Social, a educação, a cultura, o desporto, a ciência e a tecnologia. Lembrando que nós estamos falando da Lei Orgânica, que é espelhada a Constituição Estadual na Lei Orgânica e depois também a Constituição da República Federativa na Lei Orgânica. E todas essas grandes áreas, Seguridade Social, educação, cultura, desporto, ciência e tecnologia, nós temos nas outras constituições. Então, difundir Seguridade Social, Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia, pode colocar como um todo aí, todos esses termos, pois é importante quando você está lendo, explicando o que você também escreva, pois é mais uma forma do teu cérebro conseguir assimilar. Então coloca aí Seguridade Social, Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia. 5. Proteger o meio ambiente. 6. Instituir e arrecadar os tributos de sua competência e aplicar as suas receitas sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes trimestralmente. Então, olha só, tributo é gênero. O que é a espécie de tributo? Aí nós temos como espécie, temos impostos, taxas, contribuições de melhoria e tantas outras coisas. Então aqui fala da instituição e arrecadação dos tributos da competência municipal. Claro que tem que depois publicar o balancete disso. 7. Organizar e prestar diretamente ou mediante delegação os serviços públicos de interesse local, incluindo o de transporte coletivo, que tem caráter essencial. Então, prestar os serviços públicos de interesse local. 8. Isso vai prestar diretamente por meio de concessão. 8. Promover adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do parcelamento da ocupação e do uso do solo urbano. Isso aqui é muito importante. As cidades elas cresceram de forma totalmente desordenada. Por isso agora nós já temos plano diretor, tantas outras ideias. E aqui nós temos a palavra ocupação, que é muito importante para que a gente consiga, dentro aqui, ó, palavra ocupação, para que a gente consiga entender o que nós precisamos dentro das cidades, tá bom? Então, ocupação do solo urbano. 10. Administrar seus bens, adquiri-los e aliená-los, aceitar doações, legados e heranças e dispor sobre sua aplicação. A administração dos bens, competência do município, pois está dentro do município. 11. Desapropriar bens por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social nos casos previstos em lei. Também esta previsão está na Constituição Federal. Desapropriação, sempre utilidade e interesse social. 12. Estabelecer servidões administrativas necessárias à realização de seus serviços, inclusive os prestados mediante delegação, em caso de iminente perigo ou calamidade pública, ocupar e usar propriedade particular, bens e serviços asseguradas, indenização ulterior se houver dano. Então aqui tem a servidão administrativa para a gente anotar e também a utilização da propriedade particular. Na servidão, ela é necessária para o serviço público, então é estabelecido, aquela área como de servidão administrativa, e temos também a utilização de propriedade. Claro que são exceções, não são as regras. Tem a desapropriação, que nós vimos acima, e aqui por necessidade e utilidade, e aqui nós estamos falando em utilização, e aqui o dano ele é posterior, o pagamento ele é posterior, se houver dano, perfeito? Então 12 pode colocar servidão administrativa e utilização de propriedade particular. 13. Estabelecer o regime jurídico único de seus servidores e os respectivos planos de carreira. Então, regime jurídico e plano de carreira dos servidores. 14. Constituir guarda municipal destinada à proteção de seus bens, serviços e instalações nos termos da Constituição da República.
constituição de guarda municipal. 15. Associar-se a outros municípios do mesmo complexo geoeconômico e social, mediante convênio previamente aprovado pela Câmara para a gestão, sob planejamento de funções públicas ou serviços de interesse comum, de forma permanente ou transitória. Então, associação a outros municípios para que consiga realizar, né, o serviço de interesse comum. 16. Cooperar com a União e o Estado, nos termos do convênio ou consórcio previamente aprovado pela Câmara, na execução de serviços e obras de interesse para o desenvolvimento local. Então, cooperação com a União e com o Estado, sempre por meio de convênios ou consórcios. 17. Participar, autorizado por lei, da criação de entidade intermunicipal para a realização de obras ou exercício de atividade ou a execução de serviços específicos de interesse comum. Então, participar de entidade intermunicipal de mais de um município. Vocês vão percebendo que a competência municipal é de fácil compreensão, por isso que eu não estou demoradamente em cada um dos incisos, mas é importante que você anote para que você faça as revisões depois só na síntese. Então, pode colocar aqui, participar de entidade intermunicipal. E sempre vai ser por meio de lei, né, gente, de autorização. 18. Fiscalizar a produção, a conservação, o comércio e o transporte de gênero alimentício e produto farmacêutico destinado ao abastecimento público, bem como de subsistência potencialmente nociva ao meio ambiente, à saúde e ao bem-estar da população. Então, fiscalização de produtos, conservação, comércio e transporte de gêneros alimentícios e produtos farmacêuticos. 19. Licenciar a construção de qualquer obra que for ser realizada no município precisa de licença por motivo muito óbvio. A licença ela leva em consideração diversas questões, não só a questão urbanística, mas a questão mesmo de água, energia e tantas outras questões. 20. Licenciar estabelecimento industrial, comercial, prestador de serviços similares e caçar o alvará de licença dos que tornarem danosos ao meio ambiente, à saúde e ao bem-estar da população. Então, licenciamento do estabelecimento industrial, comercial e prestador de serviço. 21. Fixar o horário de funcionamento de estabelecimentos referidos no inciso anterior. Então, o horário de funcionamento desses estabelecimentos é o município que faz. 22. Regulamentar e fiscalizar o comércio ambulante, inclusive de papéis e de outros resíduos recicláveis. Então, regulamentação de comércio ambulante. 23. Interdição de edificações em ruínas ou em condições de insalubridade e as que apresentem as irregularidades previstas na legislação específica, bem como fazer demolir construções que ameacem a segurança individual ou coletiva. Então aqui é interditar aquelas casas, prédios que estão em ruínas e claro que pode causar problema. E quando não só a interdição, também fazer a demolição. 24. Regulamentar e fiscalizar a instalação e funcionamento de aparelho de transporte. Então regulamenta, fiscaliza a questão de transporte, é muito importante, até mesmo porque imagina quantas pessoas que se utilizam. 25. Licenciar e fiscalizar nos locais sujeitos ao seu poder de polícia a fixação de cartazes, anúncios e quaisquer outros meios de publicidade e propaganda. Então, licenciar, fiscalizar a questão do poder de polícia, que é a possibilidade de restringir direitos e garantias em prol do coletivo em relação a cartazes e anúncios, até mesmo pela poluição que tem. 26. Regulamentar e fiscalizar na área de sua competência os espetáculos e os divertimentos públicos. Então, tanto a questão de espetáculo e divertimento tem classificação de idade, tantas coisas dessa maneira. Por isso a regulamentação e a fiscalização. E 27, para terminar o artigo 12, estabelecer e impor penalidades por infrações às suas leis e regulamentos, porque senão fiscaliza e não tem uma penalidade, como que fica, né? Então a imposição de penalidade quando houver infração. Tranquilo? Fácil até aqui? Vamos lá. Então nós vimos no artigo 12, que nós acabamos de ler aqui com vocês, leitura, paráfrase e síntese que nós fizemos, compete ao município, entre outras atribuições. E aí você percebe que o legislador é prolixo, às vezes fala mais do que precisa, porque no artigo 13 vai agora trazer, ali trouxe as competências exclusivas, no artigo 13 agora tem a competência comum da União, do Estado e também do município. Então, primeira competência, zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Então, zelar a Constituição, zelar pela Constituição e também o patrimônio. 2. Cuidar da saúde e assistência pública de proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Então, cuidar da saúde em relação aos portadores de deficiência. Isso de uma forma muito clara, que é uma competência comum. Então, município, União e também Estado. 3. Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Então,
tanto documentos, obras e bens de valor histórico. 4. Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obra de arte e de outros bens de valor histórico, artístico e cultural. Então aqui, em relação à obra de arte. 5. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. Sempre, né? Nós temos teatros, temos museus, a educação nós temos o ensino fundamental e a questão de ciência, às vezes observatórios e outras coisas. Então, proporcionar meios de acesso à cultura, educação e ciência. 6. Proteger o meio ambiente, combater a poluição em qualquer uma de suas formas. Se a gente estava dentro da competência exclusiva, também tem aqui a proteção ambiental. 7. Preservar as florestas, fauna e flora. Para mim isso aqui já está dentro do meio ambiente, mas quis reforçar. 7. Floresta, fauna e flora. 8. Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. Então, a produção agropecuária, o abastecimento alimentar, claro, né? Porque se alguém não plantar, alguém não vai colher para comer os produtos do campo. Inciso 9. Promover programas de construção de medidas e a melhoria das condições habitacionais e o saneamento básico. Então, promover programas de moradias e melhorar condições habitacionais e saneamento básico. Moradia e saneamento. 10. Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. Então, pobreza e também marginalização, combater. 11. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seu território. Isso é muito importante, principalmente em Minas, por isso essa previsão. Pesquisa, exploração de recursos hídricos, que é a água e os minerais no território. 12. Estabelecer e implantar política de educação para a segurança de trânsito. Isso é muito importante mesmo. Então, segurança no trânsito terá uma política como atribuição de todos os entes, União, Estados-membros e também Distrito e municípios. Artigo 14 do domínio público constitui bens municipais todas as coisas móveis e imóveis, direitos e ações a qualquer título pertençam ao município. Então, bens municipais, imóveis, móveis e direitos e ações que pertencem ao município. Fácil. Vimos assim artigo 12, 13 e 14, leitura para afrodescendentes. Na próxima oportunidade, veremos o artigo 15 e vamos continuando, anotando e se envolvendo com o conteúdo para que fique muito fácil. Goste do estudo, que ele se tornará teu amigo. Até a próxima oportunidade. Se inscreva no canal, porque é muito importante. Dê seu joinha, passe para o próximo colega esse vídeo, pois ajudando, a gente se ajuda. A vida é muito boa e sempre vai dar certo. Até a próxima oportunidade, se assim Deus permitir.